Olá pessoal, aqui é a Erika, Viva Suíça com vocês. No vlog de hoje eu vou contar para vocês sobre os empregos que eu já tive aqui na Suíça. Bom, então primeiro eu vou explicar para vocês um pouquinho só o contexto, para vocês entenderem por que no começo foi tão instável, bagunçado, assim, com vários empregos. E depois eu vou dar alguns exemplos dos trabalhos que eu já fiz, que tem uns, assim, que são até bem interessantes, coisas que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Então, o contexto. Bom, para quem caiu agora aqui no nosso canal, ou mesmo quem já nos acompanha e não lembra muito, então eu tô aqui na Suíça desde 2012, oficialmente, assim, né, que eu me casei. Eu me casei em agosto de 2012, mas antes disso, começo de 2011, eu já estava na França, eu vim na França como au pair, para eu poder ficar mais perto do Eric, então eu estava na divisa com a Suíça e todos os finais de semana eu vim aqui para a Suíça. Então isso foi um ano que eu cuidava de crianças durante o dia e fazia meu curso de francês e tinha moradia, etc, etc. Então isso foi um ano na França. Então, em dezembro de 2011, eu vim para a Suíça, ainda não oficialmente, a gente ainda estava decidindo o que ia fazer da vida, mas eu já tive que daí fazer alguns trabalhos porque eu não queria ficar sem fazer nada e a gente tem que viver também, né? Mas eu ainda não tinha o visto, eu tinha só o visto da França, e foi aí então que em abril eu voltei para o Brasil, a gente se casou. Em agosto eu tive então o visto para daí começar a oficialmente procurar trabalho. Então foi um período muito instável que eu queria trabalhar, então eu procurava algumas coisas para fazer, mas eu não podia procurar nada certinho porque eu ainda não tinha o visto oficial nas mãos, então por isso que foi um pouco confuso. Então agora eu vou contar para vocês então um pouco desses trabalhos que eu fiz. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz e que foi assim, um dia que foi super interessante, tem a ver com comida, foi a primeira coisa foi eu ajudei com uma amiga, na verdade foi um trabalho que essa amiga conseguiu, a gente era au pair ainda, então na França, estava em Genebra todo final de semana, ela tinha muitos contatos, ela tinha vários trabalhos, é uma amiga muito querida, e ela falou, Eric, então vai ter esse jantar que a esposa quer fazer pro marido, ela convidou vários amigos, ela precisa de alguém para ajudar na preparação das coisas, servir as comidas e tal, não sei o quê. E aí tá, falei, bom, vamos lá. Então eu e essa minha amiga, a gente ajudou nesse jantar e a gente servia a comida, mas ela falava assim que a gente podia também comer e beber. Então no final das contas a gente se sentiu meio parte da festa, mas a gente tinha que ficar ajudando então a noite inteira a servir os convidados. Então essa foi o primeiro trabalho com relação à comida. O segundo trabalho com relação à comida foi em Lausanne. Tem muita gente que chega aqui e que não consegue trabalhar na área e se reinventa principalmente com alimentação, com comida. E isso é muito legal. Se você sabe fazer uma coisa muito bem, tenho vários exemplos de pessoas, de brasileiros que eu conheço que vieram ou para a Suíça ou mesmo para Inglaterra, outros lugares, e que se deram super bem com talentos assim que são incríveis. Não foi o meu caso, porque também eu não tive muito tempo de desenvolver isso, apesar de eu adorar cozinhar. Mas essa também foi com uma amiga, foi ela que conseguiu esse trabalho. Era um bar que ainda existe aqui em Lausanne, chama Pi-Bar. E esse bar é um barzinho pequeno, assim, especializado em cervejas e tal. E a gente propôs para eles, ela propôs para eles a gente fazer uma noite brasileira. Então nessa noite brasileira a gente fez coxinha, todos esses salgados brasileiros. E aí ela levou até o aparelho de fritar e a gente preparou tudo isso e as pessoas compravam as porções e tal, não sei o quê. E a gente vendia então esses pratinhos brasileiros. Então essa foi a primeira experiência com comida. O segundo trabalho, que tem a ver também com cozinha, mas daí já entra um pouquinho também no meu trabalho de professora, foi um dos primeiros trabalhos também que eu conheci, que eu consegui logo depois que eu me casei. É uma família que precisava de alguém que fosse na casa deles, inclusive nem muito longe daqui, que fosse na casa deles na hora do almoço, acho que 2 ou 3 vezes por semana. E eu tinha que então fazer o almoço para as crianças, eles tinham 3 crianças meio que criança adolescente, e eles queriam também que eu falasse inglês
com eles o tempo todo e ajudassem eles, o menino principalmente, o menorzinho, a fazer as lições de casa. Esse trabalho foi super gostoso, porque eu adoro cozinhar, e ela já me falava assim, olha, Eric, você pode fazer isso, isso e isso, eram coisas super fáceis de fazer. Então eu ia lá, chegava lá mais ou menos umas 11 e pouco da manhã, preparava o almoço, eles chegavam, a gente conversava, eu comia junto com eles, a gente conversava em inglês o tempo todo na hora do almoço, e acabando o almoço eu ajudava então o menininho menor a fazer o dever de casa. Eu fiz isso acho que durante quase 2 anos, né, Eric, mais ou menos. É uma família super legal, que me deu várias dicas depois profissionais, então foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. Outro trabalho foi de caminhar, andar com cachorro, então a dog walker. Eu fiz isso durante um tempo, mais ou menos, acho também uns 2 anos. Na verdade, foi também graças a essa amiga que me levou para vender as coxinhas no bar. Ela que começou a fazer isso, na verdade, e hoje até ela tem um sucesso com essa carreira, hoje ela tem o negócio dela, então deu super certo. Mas no começo ela via anúncios, né, de pessoas que precisavam de alguém para andar com o cachorro durante o dia, 1 hora, ou todo dia, 3 vezes por semana. E aí ela me indicava os que ela não podia pegar. E às vezes eram até pessoas que iam viajar e deixavam o cachorro com a gente, sei lá, 1, 2 semanas. Inclusive, o nosso casamento, eu tava com um cachorro. Ele foi no nosso casamento, esse cachorro. Como que era o nome dele mesmo, Eric? Eu esqueci o nome dele. Eu esqueci, mas foi super, ficou 1 mês com a gente, né, Eric? Foi um cachorro que ficou 1 mês com a gente, depois a gente ficou super triste na hora que ele foi embora, a gente chorou, enfim, se apegou com o cachorro, um cachorro super bonzinho. Teve uns cachorros um pouco mais complicados, mas isso foi aí também durante mais ou menos uns 2 anos e foi super gostoso também de fazer, porque eu adoro cachorro. Aí também trabalhos que tem a ver com ensino. O meu primeiro contrato aqui na Suíça como professora não foi como professora de inglês, foi como professora de português. Então eu nunca tinha dado aula de português na minha vida. Então foi um desafio, assim, inclusive, eu até não coloquei na minha lista, mas eu lembrei. Então eu tive esse trabalho de dar aula de português para adultos. Então é uma escola que envia a gente para empresas, né? Então eu dava aula numa empresa lá em Genebra, que os funcionários eles tinham que entrar em contato, na verdade, com pessoas que moravam em Portugal, não eram nem com brasileiros. E aí eu comecei a dar aula de português para eles e foi uma experiência incrível. Acho que eu dei aula para eles mais ou menos também uns 2 anos. E aí apareceu também outro aluno que eu também continuei. Nessa época eu dei muita aula de português. Eu coloquei um anúncio também na internet, tive pessoas, alunos particulares também, todo mundo em Genebra, que eu fazia esse bate e volta para dar aula de português para eles. Então eu dei muita aula de português. E também dei aula de português numa associação, chama Associação Raízes, que é um trabalho incrível que eles fazem, que é de dar aula de português como língua de origem, como língua de herança, que a gente fala, né? Para as crianças, então, filhos de brasileiros que continuam a não somente aprender a língua, mas também a ter um contato com a cultura brasileira, com a música, a cultura popular, folclore, é super legal. Eu fiz isso também durante 1 ano e ainda gosto de ajudar eles quando eu tenho tempo de vez em quando. Então foi com o português que eu comecei, na verdade, como professora, para daí então entrar como professora de inglês. Como professora de inglês, no começo também, era um vai pra cá, vai pra lá, dava aula particular, fazia aqui. Nossa, eu tava mais em Genebra, na verdade, do que aqui. E eu trabalhei também com acampamento de verão, eu diria, né? Então, assim, era 1 semana que eu tinha criançada, assim, o dia inteiro. Tinha lá que ficar fazendo um monte de atividade, foi super cansativo. Eu acho que eu fiz isso também umas 2 vezes, depois falei, não é pra mim, porque pra trabalhar com criança tem que ter muita energia, e eu acho que eu não tinha mais essa energia. Mas foi uma experiência interessante também. Gente, isso assim, sem contar, né, o bônus, eu diria. Já fiz faxina no primeiro ano, apesar do Eric sempre falar, olha, mas né, eu tô aqui, eu te ajudo e tal, eu queria ter o meu dinheiro, eu queria ter minha independência sempre. Então no começo eu queria ter o meu dinheiro e aí todo mundo falava, ó, faz isso, faz aquilo, tem um trabalho aqui, tem um trabalho ali. Então eu fiz faxina acho que 1 ou 2 vezes, eu vi que não é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Trabalhei como babá também, isso foi
Tive muita sorte até, foi com uma pessoa que depois acabou virando minha amiga para cuidar do filhinho dela de 2 anos, porque ela estava grávida do segundo e não podia sair da cama. Isso eu fiz acho que mais ou menos também uns 5 meses. No tempo livre, isso não é um trabalho que eu ganho. Eu faço maquiagem para o grupo de teatro do Eric todo ano também, eu gosto muito de fazer isso. Então assim, teve várias coisas no começo até eu achar o meu caminho, e isso acontece com muita gente, e é ok, assim, sabe? Porque a gente tem que se reinventar quando volta do Brasil, não é todo mundo que vem do Brasil, né? Não é todo mundo que tem talvez a sorte de já chegar aqui trabalhando na área, né? Então, tem pessoas como eu, muitas, que vêm pra cá construir a vida do zero, ou vem pra cá porque casou com alguém e não tem contato, não tem o reconhecimento do diploma. Então você tem que ver o que rola, o que não rola, e daí às vezes pode vir uma ideia genial e você pode conseguir um emprego novo, uma profissão nova. Então eu acho que não precisa ter esse bloqueio que a gente tem no Brasil de certos trabalhos, né, que a gente fala, não vou fazer isso, porque eu acho que a gente está num lugar novo, então você tem que estar aberto para novas possibilidades e para ver o que você gosta de fazer também. Então depois disso, assim, como eu falei, né, isso foi os 2 primeiros anos, eu fiquei um pouco mais estável, e aí eu fiquei só como professora de inglês durante muitos anos, fiz a minha faculdade pensando nisso, né, em ser professora de inglês. No meio do caminho, eu e o Eric, a gente tem também o projeto Viva Suíça, que a gente trabalha como guia turístico para brasileiros aqui, então esse também é um trabalho que eu faço de vez em quando, que eu adoro, mas ficou sempre nessa coisa, professor de inglês, eu achei que fosse ficar assim para sempre, né? E agora também, para ver como a vida dá um safanão na gente e vem mais mudanças, eu comecei agora também a dar aula de francês, então é uma coisa que eu não esperava que eu fosse fazer. Então, assim, mesmo depois de 9 anos aqui na Suíça, ela continua me surpreendendo com essa coisa de trabalho. Então a gente continua tendo desafio e coisa nova. Então eu acho que essa é a beleza da vida, talvez, né? A não ser assim, que se você gosta realmente de uma coisa muito estável, mas no meu caso, eu gosto, eu fico com um friozinho na barriga, eu gosto desses desafios. Então, vamos ver o que o destino me reserva, mas eu continuo, pelo menos no ensino, mas eu acho que hoje em dia a gente tem que estar realmente aberto, porque eu não sei se a gente é feito para fazer o mesmo trabalho a vida inteira, sabe? Pelo menos para mim, talvez daqui a 10 anos eu possa fazer uma outra coisa, não sei. Então vamos ver o que vai acontecer. E vocês, gente? Quem tá aqui? O que vocês já fizeram? Que trabalhos vocês fazem, assim? Teve alguma coisa que vocês nunca pensaram em fazer e vocês fizeram morando fora do Brasil? Ou você que tá no Brasil e pensa em morar fora, que trabalho que você acha assim, nossa, eu nunca faria esse trabalho, ou isso aqui eu gostaria de tentar fazer? Então coloca aqui nos comentários, por favor. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como procurar esses trabalhos, em qual site, eu posso deixar umas dicas aqui também já de alguns sites onde tem esses trabalhos extras que você pode conseguir aqui na Suíça, mas se não, também escreve pra gente que a gente responde com muito prazer. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar um like, de seguir a gente, de compartilhar, porque pode ser útil para outras pessoas. Compartilha no WhatsApp aí com quem você sabe que está pensando em morar na Suíça. E a gente fica por aqui, até a próxima. Viva a Suíça com vocês!